Olá, bem-vindos a mais um estudo do canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje vamos prosseguir com o estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos no estudo de número 29, analisando a história no seu capítulo 11, intitulado Sexo. Nesse capítulo, estamos acompanhando André Luiz e Calderaro numa palestra em que o expositor está tratando das problemáticas que existem no planeta acerca da sexualidade. Já passamos por vários pontos e agora ele está analisando a questão do complexo que muitos vivem e que fazem mais vítimas que as guerras no mundo, já que os desequilíbrios nessa área acabam condenando inúmeras entidades, inúmeras pessoas todos os dias. Ele ensina então que a melhor forma de combater a viciação nessa área não é apenas com a intervenção médica, explicando que ela é essencial. Já falamos aqui por diversas vezes que devemos valorizar o trabalho dos profissionais da área da saúde, em especial da área mental, da psicologia, da psiquiatria, mas que as obras espíritas exploram a alma também, como foco e origem das problemáticas mentais. Então ele diz que a solução não é apenas analisar a intervenção médica, apesar dessa grande contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sendo necessário, portanto, ir até a causa, as causas das problemáticas que estão na alma. Ele diz então que a personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. Essa discussão, até hoje, é complexa porque a ciência não localizou a alma no cérebro humano. E para os materialistas não há alma, existe apenas o cérebro. No entanto, as diversas situações em que as pessoas apresentam morte cerebral e têm experiências de quase morte, retornam com muitas vivências, com muitas comprovações, narrando a situação de estar fora do corpo, enxergando tudo o que ocorre no plano físico, inclusive enxergando o seu próprio corpo físico, sendo tratado pelos médicos, ou deitado na cama enquanto a alma sobrevoa o local. As glândulas, portanto, obedecerão ao impulso da alma, seja ele desequilibrado ou equilibrado. Tanto é que a glândula pineal, responsável por direcionar e determinar a criação e a produção dos diversos hormônios, terá uma função essencial para o equilíbrio ou o desequilíbrio do indivíduo, conforme o seu estado de alma, o seu estado evolutivo. Se muito devedor, traz o desequilíbrio na mente e, portanto, determina a produção de hormônios de forma a desequilibrar ou de apresentar carência em determinados órgãos. A química mental, portanto, é regida pela alma, por sua vontade e pelas consequências dos seus atos passados. Ele prossegue: a endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, à guisa de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. Olha como ele está filosofando. Está dando, sim, importância à ciência médica, à endocrinologia, que poderá aplicar injeções de hormônios para socorrer as células. No entanto, a nossa ciência não atinge as lesões que existem no pensamento, as lesões causadas pelo pensamento, que é a vontade do indivíduo, a alma, a centelha divina, ainda não analisada pela ciência convencional, mas que começa
a atiçar a curiosidade dos cientistas. Hoje mesmo assisti a uma entrevista num podcast muito famoso, mundial, em que o entrevistado deseja montar um grupo de cientistas para analisar essa conexão da alma com os seres invisíveis. O que Kardec já fez, muitos cientistas estão pensando em fazer hoje de forma em laboratório científica, porém como se fosse algo inédito. Não tem problema nenhum eles desprezarem o que Kardec realizou e pensarem que estão fazendo pela primeira vez. O que importa é que os conceitos espíritas vão se espalhar pelo mundo, independente se vão adotar como religião, filosofia, ou como uma forma de enxergar a vida, e ainda como uma parte científica. O que importa é que as pessoas vão sim descobrir pouco a pouco o contato com a espiritualidade e aprender com as entidades o que nós já colhemos desde os tempos de Kardec, 1860 e por aí em diante. Sem esquecer dos que vieram antes dele, como Swedenborg, 100 anos antes, Jackson Davis, nos Estados Unidos, contemporâneo a Kardec. Pois bem, prosseguindo nessa reflexão de que a ciência humana ainda não chegou na alma, mas vai, pouco a pouco, estudando os efeitos que a alma causa ao corpo, a genética poderá um dia interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos, impondo um sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente, feminina ou masculina, que manterá características próprias, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. Falávamos aqui no último estudo sobre o conflito de gênero, e que muitos renascem com a psique masculina ou feminina e não se reconhecem no seu corpo físico. O palestrante está falando que a própria ciência vai chegar num momento em que conseguirá perturbar os cromossomos, ou seja, ditar como os cromossomos se comportarão, definindo, consequentemente, o sexo, o gênero do embrião. Mas ele está profetizando aqui que mesmo que a ciência faça isso, o indivíduo nascerá com as suas características femininas ou masculinas, ainda que a ciência humana imponha determinado sexo. Isso já ocorre, porém, de forma natural, para aqueles que trazem algum tipo de necessidade de reequilíbrio e acabam renascendo com o conflito, como a gente já falou no último estudo. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Então a ciência, como os espíritos superiores já profetizaram, como o próprio Cristo profetizou, vai dar saltos na evolução, vai avançar de forma muito rápida assim que o mundo iniciar sua trajetória para um novo patamar de regeneração. E nós seremos muito gratos à ciência por solucionar diversos problemas do corpo, diversas doenças. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enleado nas sombras. Essa é a função do espiritismo, essa a função de todas as religiões. Acolher quem está nas sombras do erro, acolher a alma dos desajustados, acolher os doentes da alma. Estudando, sim, a ciência humana, para os que são médicos, exercendo, sim, a ciência médica, mas sem esquecer das almas. Especialmente para esse grupo que está ouvindo essa palestra, que são profissionais que auxiliam e socorrem espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Quantas as pessoas auxiliadas por André Luiz nas obras que lemos até agora? Estamos na 5ª obra, se eu não me engano,
da coleção André Luiz, porque pulamos nosso lar, né? E já passamos por mensageiros, por missionários da luz. Estamos estudando no Mundo Maior e ainda vamos estudar várias obras de André Luiz. Quantas até agora apresentaram pessoas resgatadas, almas socorridas. Portanto, essa é a tarefa do grupo de André Luiz. É mister acender, em derredor de nossos irmãos encarnados na terra, a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. Então vejam que as duas tarefas que os espíritos superiores nos passam é aprender a ter empatia, aprender a ser fraterno com os nossos irmãos e compreender a nossa responsabilidade individual, tomar a decisão individual de seguir Jesus, tomar a decisão de praticar a reforma íntima, aplicando o que estudamos em nossas existências individuais. Haja mais amor ante os vales da demência do instinto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Então, à medida que eles nos esclarecem, nos ensinam, nos inspiram, vamos deixando de cair para trilhar um caminho edificante, santificante. Diferente do caminho que escolhemos até então, de muito erro e de derrocadas morais. Como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família? Então ele traz um caso bem prático. Como que eles podem auxiliar alguém que traz desequilíbrios sexuais quando a família é agressiva? Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Então vejam que o palestrante está trazendo questões que retratam a nossa sociedade, em que eles tentam ajudar o doente do corpo físico, mas não conseguem auxiliar a sua alma por conta do comportamento da família, do comportamento da própria sociedade, que acaba cercando o doente com vibrações negativas, infelizes, de julgamento e de perseguição. Por isso é necessário mudar o planeta, mudar a sociedade, pouco a pouco passar os valores morais de fraternidade, para que nós possamos depois acolher os doentes. É lógico que hoje a gente faz isso ao mesmo tempo, né? Ainda que haja resistência da família, da sociedade, do próprio paciente, a gente ajuda, a gente auxilia, a gente instrui. Mas o ideal é que possamos transformar a sociedade, incluindo nós próprios, intimamente, para ser mais efetivo o socorro aos doentes. Naturalmente, constituiria pieguice rogar à sociologia a transformação imediata de seus códigos, ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância, incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Olha só que avançado o discurso para a época que essa obra foi escrita. Ele está dizendo que as normas da sociedade e os parâmetros da sociologia não vão mudar de uma hora para outra. Os espíritos superiores, eles não podem simplesmente chegar aqui e mudar o Código Penal, o Código de Processo Penal, as leis humanas, as formas de atuação da sociologia, da psicologia. Não adianta eles chegarem aqui com o Estatuto dos Céus, com o Estatuto dos Mundos Superiores e impor à nossa sociedade. A gente não vai aceitar, porque somos inferiores. Muitos vão rir. Por quê? Esses estatutos dos mundos superiores, eles ditam acolhimento, amar o doente, acolher a família. E apesar disso já constar nos nossos estatutos, a gente ainda não aplica da melhor forma. Então, ele está falando de algo muito complexo, que essa mudança é devagar,
é aos poucos. E a gente já começa a enxergar isso, né? Na época dessa obra, ainda não tinha preocupação com a dignidade humana, da mesma forma que a gente vê hoje na Constituição, nos estatutos dos médicos, no Código de Ética Médica, nos códigos dos trabalhadores da área da saúde. Todas essas questões fraternas mesmo, de acolhimento, de amparo, de respeito ao paciente. Então isso é feito aos poucos. E essa parte final é muito interessante, porque ele está dizendo, não adianta a gente querer mudar as leis que ditam, por exemplo, a questão dos imigrantes, de uma hora para outra, porque são incompatíveis com a necessidade de defesa. Então vejam que ele está tratando de forma genérica uma questão social muito importante, mas que envolve também a defesa do próprio país. É por isso que, quando as pessoas falam, mas você é espírita, você tem que defender que as nações têm que se unir, que o exército tem que acabar, as forças de defesa têm que acabar, porque a gente tem que viver num mundo de amor. Mas isso é pieguismo, como ele disse aqui. Isso é ilusão. O direito que o país tem de se defender é essencial no mundo atual. Então não adianta a gente adotar um discurso, eu sou paz e amor. Então acaba com o exército, com a marinha, com a aeronáutica. Porque o mundo tem que se unir, não pode ter mais guerra. Sim, é lógico, mas isso é aos poucos. O mundo atual exige essa necessidade de defesa, como esse espírito disse aí, ó. Quem está palestrando para André Luiz e 300 espíritos, né? Como a gente viu, ele que está dando essa palestra, ele está dizendo, a mudança é devagar, é aos poucos. Então não adianta a gente adotar um discurso radical. O mesmo em relação à alimentação, né? A questão do carnívoro, de quem se alimenta de carne, de quem não come carne, quer impor aos outros. É uma atitude, sim, elevada você abdicar de assassinar o animalzinho, de comer a carne, porque o animal, a gente sabe que é um irmão mais novo na evolução, né? A gente tem o dever, inclusive, os espíritos nos ensinam, que nós temos um dever de auxiliar os outros reinos, mineral, vegetal, animal. Então, o vegano, né? Aquele que não consome a carne, ele está dando um passo, sim, que no futuro vai ser adotado numa escala maior, mas se ele leva para o radicalismo, começa a ofender quem ainda não consegue, ou não tem um sentimento fraterno com os seres humanos e protege os animais de uma forma acima do que a vida humana, ele claramente não entendeu a ideia, né? É por isso que aos poucos a gente vai substituir a nossa cadeia alimentar, a nossa alimentação, a nossa dieta, à medida que nós avançamos. Um dia, todos nós vamos deixar de comer carne. Isso é natural, até porque o corpo humano vai mudar, né? À medida que a gente se eleva, a gente se desmaterializa. Então, a gente não vai precisar mais da carne para dar energia para o corpo, para desenvolver nosso cérebro, como hoje a carne faz. Mas eu dei só um exemplo. Esse exemplo da carne, o exemplo da imigração, que a gente não pode simplesmente abrir as fronteiras porque tem necessidades de defesa. Então, voltando ao tema do palestrante, a mudança vai ocorrer aos poucos, à medida que os indivíduos mudam seu comportamento íntimo. Podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-los lentamente para a solução que nos interessa a todos. Então, a solução que interessa aos espíritos superiores é pacificação, fim das guerras, fim da fome, fim da desigualdade social, fraternidade real entre os países. Essa é a solução final que interessa a eles. Mas para isso, o despertamento é lento, é aos poucos. E se a gente analisa a evolução mundial de hoje comparada a 100 anos atrás,
é possível perceber uma evolução. Apesar de muitos afirmarem que não, que o mundo está caminhando para o fim, para o fundo do poço, que as pessoas não amam, não têm empatia, a gente vive mais hoje, a ciência avançou, as pessoas têm mais solidariedade, fraternidade, aqui no Brasil principalmente, quando ocorre uma tragédia, as pessoas se mobilizam para ajudar. É certo que tem as pessoas que enganam, que se aproveitam da tragédia, mas são minoria. É uma minoria, comparada à maioria que já está compreendendo aos poucos a necessidade de amar, de ser fraterno. Então a gente percebe sim uma evolução, não nos enganemos. O mal faz mais barulho que o bem. Então aparenta estar dominando, mas na verdade o mal é minoria no mundo. Ele prossegue: o amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Então, a melhor forma de resgatar quem está se afundando nos abismos do erro é o amor espiritualizado. O amor espiritualizado é aquele que enxerga o outro como irmão verdadeiro, irmão em Deus, filho também do Altíssimo e por isso que merece o nosso amparo. Essa é a chave para poder chegar aos caídos. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens. Estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-os sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhe os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. Esse parágrafo é muito importante, porque descreve a ação que os espíritos superiores realizam junto de nós encarnados. Eu sou um exemplo disso aí, porque eu fiz esse teste durante a minha existência, identificando minhas viciações, minhas problemáticas pessoais. Eu fui pedindo a eles que eles aperfeiçoassem meus sentimentos, sublimassem meus impulsos, aumentassem minha capacidade espiritual, e eles realizaram isso em mim. Eu sou um exemplo vivo. Eu posso afirmar que fui abençoado com essas ações desses espíritos. Vejam que esse palestrante, ele está falando para os grupos de socorro, estimulando eles. Acolham os encarnados, levem para eles a mensagem que eles precisam ouvir. Aperfeiçoa o sentimento neles. Então eu passei por todo esse processo, porque também tomei a decisão de trilhar um caminho mais espiritualizado. E eles atenderam, me tornaram mais espiritualizado, aumentaram minha capacidade espiritual, aperfeiçoaram meus sentimentos, comecei um trabalho voluntário, estou desenvolvendo a empatia com as pessoas que muitas vezes são excluídas, são desprezadas. Isso é aperfeiçoar sentimento de perdão, de ter uma convivência mais pacífica no ambiente de trabalho, na família. Sublimando impulsos, eles também me ajudaram nisso. Os impulsos que eu identifiquei nas diversas áreas que a gente tem as viciações do passado, eles também me ajudaram a sublimar, não mais ter o impulso de queda. Então é muito importante esse parágrafo, porque eu vi acontecer na prática, não só comigo, mas com outras pessoas também. A gente precisa pedir a eles. Como se pede ajuda. O próprio Cristo falou: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. A gente precisa ter o impulso inicial de pedir, de orar, de desejar que eles estejam próximos de nós, de fazer por onde para receber o amparo deles. A partir daí, eles ajudam diretamente, exatamente dessa forma que está aí descrita. Eles aperfeiçoam nossos sentimentos,
para ajudar a gente a perdoar, para ajudar a gente a ter mais empatia. Eles sublimam os impulsos para a gente parar de cair nas nossas viciações. E eles dilatam nossa capacidade espiritual de compreender um livro espírita, compreender o ensinamento superior, compreender o evangelho e poder ajudar o próximo. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Olha só que conceito profundo. O sexo é uma ferramenta, um aparelho que você exterioriza o amor, como os olhos são os aparelhos que exteriorizam a visão, como o cérebro exterioriza o pensamento. Então, que a gente tem essa compreensão do sexo, exteriorização do amor. Por isso que o sexo desregrado, o sexo vicioso, o sexo sem sentimento, ele não está sendo usado como ferramenta do amor, mas sim como uma ferramenta de queda, de viciação. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. Então, não é somente o ato sexual que representa as manifestações afetivas. Existem várias formas de manifestar afeto. O sexo é uma delas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. É por isso que muitas pessoas desequilibradas não conseguem entender quando alguém se afeiçoa a outra pessoa e não realiza o ato sexual, porque não quer esperar, acha que não é o momento, ou tem um amor pela pessoa sem sensualidade, um amor fraterno. Quem é desequilibrado na área sexual dá risada disso, tem um sorriso irônico, duvida, tem a maledicência de fazer comentários infelizes, porque eles não conseguem enxergar um amor, uma forma de manifestar o amor que não seja do ato sexual. Então eles acham que todo mundo é igual a eles. Só manifestam o amor com o sexo. E aí quando vem alguém que está tendo uma relação afetiva sem envolver a questão sexual, não acreditam ou acham que a pessoa tem um interesse por detrás, um interesse lascivo. Mas não, existem pessoas que manifestam um amor fraterno, um amor sem interesse nenhum na área da sexualidade. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. E aí eu não preciso nem dar exemplo, porque no mundo que a gente vive não faltam exemplos de aberrações e excessos na área sexual. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. E isso é verdade. Todo mundo nasceu para amar. O pai, a mãe, o irmão. E para ser amados por eles também. É por isso que são muitos os traumas, são muitas as quedas causadas por falta de amor na infância, na família, no casamento. Então nós, sim, precisamos do amor como alimento. O amor real, sublime, fraterno, que ele chamou aqui de amor espiritualizado. Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Então ele está dizendo, todo mundo nasce para amar e ser amado, mas muita gente está ou espiando, ou aprendendo, ou em missão espiritual e passam por fome e sede do coração. Ou seja, não conseguem um casamento, não conseguem
ter amor na família, os familiares não amam, desprezam. Então, isso pode acontecer por vários motivos, todos vinculados ao passado, com exceção do missionário, que vai passar por essa prova da carência afetiva, do abandono, como provação. Mas a maioria está expiando, né? Geralmente abusou no passado do sentimento, abusou dos relacionamentos e agora retorna com a necessidade de sentir carência, de sentir fome e sede do coração. É uma expiação muito difícil, porque a solidão é terrível. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Por isso que o conselho dos Espíritos é: ninguém manifesta amor por você, pois você manifeste por quem precisa. Eu nunca esqueço um dos conselhos para uma filha que perdeu o pai, perdeu o contato físico pela morte e não conseguia sair da depressão. O conselho que foi dado a ela é: adote um pai, adote um velhinho. Não no sentido de colocar dentro de casa se ela não quiser ou não puder, mas visite um asilo, entre num grupo de voluntariado para visitação dos asilos e dê esse carinho que você quer dar ao seu pai falecido num idoso que foi abandonado por seus filhos. Então, se você vem na expiação da carência afetiva, dê afeto para pessoas que também estão passando por isso. E aí você vai criar essas vinculações e vai suprir essa carência. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Olha que exemplo lindo. Jesus não casou quando estava aqui, mas olha quantas pessoas o amam. Eu, que gosto muito de ouvir louvor evangélico, escuto em vários louvores: Te amo, Jesus, nosso Rei, e várias manifestações de carinho, de adoração a Cristo. Então olha quantas pessoas amam Jesus. E ele não casou quando estava aqui. É um exemplo extremo, né? Um exemplo único que é o nosso mestre. Mas a mensagem que ele quer passar é: se você veio com a expiação da carência afetiva, dê amor, busque a fraternidade, a empatia. Busque um trabalho voluntário que você vai poder doar carinho e afeto a alguém, especialmente para os abandonados. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais. Olha que forma interessante dele falar que Jesus não deixou herdeiros, né? As forças do Cristo não geraram formas passageiras. Ele está querendo dizer que Jesus não teve filho com ninguém. A força criativa e criadora do Cristo não gerou formas passageiras, não gerou corpos, ou seja, Jesus não foi pai. Contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Que bonita essa comparação que ele faz com o Cristo, né? Jesus não utilizou sua força de fecundação que todo homem possui no corpo humano para deixar herdeiros diretos, por razões lógicas, né? Jesus Cristo veio numa missão única e deixar herdeiros, dedicar-se ao casamento, iria atrapalhar a sua missão, principalmente a missão dele, que é única e grandiosíssima. Vários missionários hoje não estão nem perto do Cristo e não constituem família para poderem se dedicar às suas missões, como Divaldo, como Chico e tantos outros. Mas o exemplo nos faz refletir que, de fato, apesar dele não ter deixado herdeiros, a sua energia fecundante mudou a civilização e até hoje muda, até hoje aprimora e eleva. Simbologia sublime transparece da conduta do mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-os ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem,
amando e abnegando-se, com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados, segundo os caprichos próprios. Essencial o que ele disse. Ele falou da missão de Jesus, que ele provou, Jesus provou para nós que você não precisa ser amado e não precisa ser acolhido na terra para vencer o egoísmo e os seus caprichos pessoais. Jesus deu um roteiro para todo religioso, para todo líder de igreja, líder de templo religioso. Abandone seus caprichos pessoais. Você não reencarnou para ter satisfeitos os seus caprichos pessoais, para viver excluído do mundo, isolado, alimentando seu egoísmo e seu orgulho. Cristo deu o maior exemplo para todo religioso. Para todo mundo, né? Mas para o religioso em especial, porque Jesus falou de Deus, do contato com o divino. Então, o religioso que busca Deus precisa adotar a postura de Cristo. Mesmo vilipendiado, abandonado, agredido, ele comprovou que é possível, mesmo assim, amar, ser fraterno, perdoar, revolucionando o pensamento da época, que até então adotava o olho por olho, dente por dente, adotava o odiar os seus inimigos em vez de amar seus inimigos. Por isso que a ideia de Cristo é revolucionária, de fato. Revolucionou a moral, revolucionou a religião, a forma de se adorar a Deus e, principalmente, de aplicar o Evangelho na própria existência, colocando-se como último entre os homens, lavando os pés dos seus discípulos, sendo servo e dedicando-se a vida inteira aos outros. Ele é o ápice. Ninguém está dizendo aqui, abandona sua família e vai andar descalço na rua pregando. Não. Você não é Cristo. Ainda. A missão não é essa. Quando você tiver essa missão, vai ser muito maior do que essa. E se você tem família, você tem vinculação. Cristo não veio para constituir uma família. A missão dele, como eu já disse, não se compara às nossas missões, porque a gente ainda está muito longe do nível moral dele. Porém, nós temos as nossas missões. O exemplo que ele deu deve ser seguido, imitado, conscientes de que ainda não estamos no nível dele. Por isso, essa imitação ainda é uma imitação rasa, mas é melhor do que simplesmente ignorar a presença dele. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. Mais uma frase para emoldurar e colocar na parede do centro espírita, da casa. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. Ou seja, toda vez que a gente quer satisfazer o instinto, em qualquer área, não só sexual, nós não estamos buscando a felicidade real. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Então ele está repetindo a ideia que a gente já falou. O sexo é só uma forma de manifestar carinho, afeto. O sexo com sentimento, com amor. Mas são várias as formas de manifestação de afeto. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto. Quem se ama de verdade não realiza permuta afetiva apenas no ato sexual. Realiza por vibrações sintonizadas nas almas que se amam. No intercâmbio de forças, trocam forças pelo carinho, pelo afeto. Ultrapassa a simples manifestação física, tangível, do toque.
sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Se a gente está falando de amor sublimado, de amor espiritualizado, a gente está falando de um amor que no futuro será de espíritos desmaterializados, espíritos que vivem numa vibração muito mais elevada que a nossa e por isso não tem mais corpos físicos. Se não tem mais corpos físicos, não tem a necessidade instintiva do sexo. O afeto, portanto, será sublimado, ilimitado nas esferas do universo. Manifestações de vida e de luz, não mais esse ato carnal que se assemelha aos animais se reproduzindo e que faz parte da nossa evolução. Ninguém está aqui colocando o sexo como pecado, como algo animalizado. O sexo tem uma função essencial para a reprodução, para continuar transmitindo a nossa genética, possibilitando a reencarnação, manifestando afeto entre os seres que se amam. Só estamos dizendo que essa manifestação vai sublimar, vai se elevar quando atingirmos esferas superiores. Mas não há nada de imundo, nada de impuro, como a igreja muitas vezes colocou, no sexo. Faz parte da nossa caminhada. O único conselho, o único direcionamento que o Espiritismo nos traz é que o exercício do sexo deve ser realizado com amor, com sentimento, com alguém que você de fato quer construir algo na Terra, constituir família, ter um relacionamento que de fato demonstre esse afeto não somente no ato, mas em todos os setores da existência. Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. O objetivo do palestrante, portanto, é direcionar os socorristas para os deserdados, para os que não recebem o afeto no mundo. Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor santificante. Então, não somente aos abandonados, mas os que estão com a energia sexual desequilibrada. A função daquele grupo é auxiliar quem está com a função desequilibrada, quem está perdido nas malhas do instinto, enxergando o sexo apenas como o animal. Recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo. Então aqui serve de lição para nós. Focar somente no sexo, no ato sexual, desprezando os demais departamentos. Quais são os demais departamentos? Sentimento, afeto, empatia, dedicação ao próximo. Então o verdadeiro amor se manifesta na doação para o outro. Quem foca só no ato sexual estaciona no trilho evolutivo. Não desenvolve os departamentos que merecem a nossa atenção, que é o departamento da empatia, do afeto, do carinho real. É entregar-se inerme à influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que culminam ao exclusivismo. Então, quem foca só no ato está construindo esses monstros mentais, como a inveja também constrói, como o orgulho, a vaidade constrói, abrindo essas chagas na alma e que levam ao exclusivismo. A pessoa só pensa nela, só pensa na satisfação dela, só enxerga no outro um objeto para satisfazer a sua necessidade instintiva. Abre chagas. E é por isso que nós vemos tantos dramas reencarnatórios de pessoas que abusaram desse sentimento, que usaram os outros apenas como objeto e precisam retornar de forma a aprender
a valorizar o sentimento real de afeição. Pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longes no coração. O amor encontrará sempre mundos novos. E para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade. Então vejam, até agora ele falou dos problemas e do ideal. Agora ele vai trazer o caminho. Como chegar até lá? Para encontrar esse mundo novo proporcionado pelo amor espiritualizado. A criatura primeiro precisa abandonar a ociosidade. E esse abandono combaterá a nefanda ignorância. Mais uma vez, a espiritualidade nos traz a ideia de movimento. Recentemente fiz uma palestra sobre prevenção ao suicídio. E para combater a depressão que leva ao suicídio, todos os espíritos superiores em que eu estudei, inclusive Divaldo e Chico, falam do movimento. Pior coisa para o depressivo é ficar na cama, ficar no quarto, ficar em casa parado. Da mesma forma, para resolver a problemática sexual, esse palestrante está nos ensinando que nós precisamos vencer a ociosidade, procurar um serviço, um trabalho, não somente o trabalho aqui da Terra, mas um trabalho social, um trabalho de mudança, de transformação. Dentro de cada um de nós, esplende, sem desmaio, a claridade libertadora, no pensamento de renovação para o bem comum que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida. Então, essa força que muitos buscam fora está dentro de cada um. Todos carregamos, como centelhas divinas, como criaturas únicas criadas por Deus, carregamos uma luz, uma claridade que liberta, que renova o pensamento. Basta que cada um de nós intensifique essa claridade. Quantas vezes falei aqui do irmão Jacó, do livro Voltei, que trabalhou a vida inteira no centro espírita e não tinha nenhuma claridade quando chegou do lado de lá, porque ele se deixou levar pela vaidade, pela falta de empatia. Ele não tinha empatia com os espíritos que ele atendia. Então ele não intensificou essa claridade que todos carregam. Lá do outro lado ele começou a enxergar essa necessidade e desenvolveu. No final da obra, eu posso dar spoiler, porque essa obra tem muitos anos, ele conseguiu desenvolver uma claridade pessoal, uma claridade íntima. Ele intensificou essa claridade que esse palestrante está nos trazendo. Todos nós carregamos. O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. Então, lá atrás, ele já trazia, a conceituação que a medicina humana, apesar de essencial, ela não trata da alma, ela trata do efeito, não vai na causa. Então, agora ele está retornando ao tema, dizendo que na área sexual é o mesmo. Para conseguir tratar, para conseguir resolver, não adianta somente o ato exterior médico, o tratamento médico do corpo. É questão da alma, que demanda processo individual de cura. E sobre esta, só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. Então, mais uma vez, a gente repete aqui a necessidade da mudança interior, da renovação pessoal, e que essa decisão é individual. Eu sempre repito nas minhas exposições: ninguém pode evoluir pelo outro. Se pudessem, toda mãe evoluiria o seu filho passando pelo sofrimento no lugar dele. Então, é um processo individual, é uma questão a ser resolvida no tribunal da própria consciência do indivíduo, que não adianta transferir para os outros. É uma questão da alma individualizada,
e que ela precisa enfrentar sozinha. E principalmente, tomar essa decisão. É inegável que todo auxílio externo é valioso, é respeitável, mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão liberados. Ele repete mais uma vez: a ajuda exterior é muito bem-vinda. Nós precisamos sim ajudar a todos, mas o indivíduo só se liberta quando toma a sua decisão individual para se livrar dessas perturbações do campo sensorial. Isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amai-vos uns aos outros. Então vejam que para se libertar, para tomar essa decisão, precisa compreender que é doente, compreender que traz uma viciação, pedir o auxílio da espiritualidade, como nós falamos aqui, porque eles atendem, eles ajudam a você se libertar, e precisa desenvolver empatia, compreender o sofrimento alheio e suas próprias limitações também. Amar uns aos outros. Por isso que toda essa fórmula Jesus trouxe. O Espiritismo ele só resgata o pensamento de Cristo de uma forma mais moderna, aproveitando o avanço da ciência e se libertando dos dogmas das religiões. Mas Jesus já trouxe isso tudo em suas parábolas, em suas frases. Amai-vos uns aos outros é a solução para resolver as problemáticas íntimas. Assim na doutrinação, como no imo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Então vamos encerrar o estudo de hoje refletindo sobre tantos aprendizados nessa obra de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, relembrando que essa energia criadora do sexo é uma das manifestações do afeto, e especialmente para garantir a reprodução e o prosseguimento dos seres humanos na Terra. No entanto, existem várias outras formas de demonstração de afeto, inclusive de forma sublimada, que é o objetivo de todos nós. Reflitamos ainda na missão desses missionários, desses grupos de trabalho que se dedicam à libertação dos que estão envolvidos nas problemáticas do sexo, com um sentimento animalizado, instintivo, de satisfação pessoal e sem qualquer empatia ou sentimento. Que possamos estar entre aqueles que estão solucionando as suas problemáticas íntimas, interiores, através da reforma íntima e do entendimento da doutrina, para que possamos receber o auxílio desses irmãos e pouco a pouco desenvolver essa empatia necessária para espiritualizarmos o nosso amor. Agradeço a todos que nos acompanham, iremos prosseguir o estudo dessa obra nos próximos dias e encerro, como sempre, pedindo à espiritualidade amiga que envolva a cada um dos que nos ouvem, a cada um dos que precisam refletir e aprender sobre a doutrina a fim de se libertarem das suas faltas, dos seus vícios, das suas necessidades íntimas que não estão ajustadas conforme o Evangelho de Cristo. Que todos nós possamos a cada dia desenvolver e aprender mais e mais, a fim de nos dedicarmos a uma doutrina que nos liberta e dessa forma conseguirmos galgar mais um passo na evolução e buscar os verdadeiros sentimentos da alma que elevam e que nos fazem desenvolver a empatia e o amor espiritualizado em favor dos que mais precisam. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e rogamos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que prossiga estendendo o seu manto sagrado por toda a terra, em especial a esses, ainda vinculados aos prazeres inúteis,
às derrocadas morais, mergulhados nas trevas e na viciação e no crime, a fim de que possam também receber a oportunidade de redenção espiritual, agarrando-se a esse manto a fim de saírem do lamaçal do erro em que se encontram e poderem ser resgatados pelas equipes de socorro, que já exercem essa empatia e já desenvolveram esse amor fraternal. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado a todos mais uma vez e até o próximo estudo.